Gente, boa noite a todos presentes, Deixa eu ajustar aqui, gente. Esse negócio aqui está meio... Deixa eu ficar meio de lado, assim. Pega, qualquer coisa, pega o som. Então, boa noite a todos, né? Aqui o pessoal que está aí acompanhando, né? Pela internet. Peraí, me dê licença. Posso segurar? Melhor. 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 Né? Fica aqui, fica assim, né? Então, vamos lá, né? Voltando, pessoal de casa, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui, né, a convite da Ângela, para a gente estar fazendo aqui uma reflexão, um convite da casa, né, para fazer uma reflexão. E o desafio, o doutor Eudair falou mesmo, é um desafio, falar sobre os descobridores de homens. Só que o desafio maior, que é o tema central dessa mensagem, é o tema cólera, né? E aí a gente vai dar continuidade aqui à nossa fala, à nossa reflexão, aí vocês vão descobrir por que esse é o desafio. Falar de um tema tão desafiador como é esse, cólera. Nós traçamos um roteiro, né? Minha formação primeira é na área de pedagogia. Então, a gente tem lá a didática, né? E a gente gosta de preparar um roteirozinho para a gente seguir e ficar mais fácil, mais palatável, né? Para a gente tentar construir um raciocínio nesse momento de reflexão. E aí, o nosso roteiro primeiro vai ser a leitura da mensagem. Por quê? A mensagem são contos de Jesus, né, que está lá no livro Jesus no Lar, não é isso, gente? Jesus no Lar. E são parábolas, são contos de Jesus, e eles são muito ricos. Então, eu achei interessante trazer o texto curto, fazer a leitura para a gente contextualizar. E faz logo no início que a gente está assim, acordada ainda, né? Estamos assim, né? E é bom porque eu me acalmo, né? E a gente aproveita e faz a leitura do texto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura e depois nós vamos desenvolver a reflexão, né? E vamos ver qual é o foco central dessa mensagem. Então, eu vou voltar lá, que eu coloquei ela bem lá em cima, e nós vamos ler juntos. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o exercício. Nós vamos fazer de conta que Jesus... Fazer de conta não, né? Isso não é fazer de conta. Jesus está aqui presente. Nós estamos ouvindo Jesus lá como os apóstolos, né, se reuniam. E aí a gente vai criar isso no nosso campo mental e sentir esse momento e ouvir a fala de Jesus. E aí, como ele fala e sempre falou nas parábolas, ele contou a seguinte história, né? Vou entrar logo na história, né? Jesus contou bem-humorado. Vamos lá. Fiz a leitura de alguns trechos da história de Job. A palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Jesus é demais, né? Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua cultura que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Por isso, para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo vieram à Terra, 4 rudes descobridores de homens santificados. E a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera
desceram, separou aqui, desceram, cada qual ao seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e o abandono de todos os entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensagem um operário celeste que venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem, conferiu. Tapou um pouquinho. Vamos lá, eu perdi aqui, porque conferiu-lhe a. É porque para mim tapou aqui. Tá. Imensas considerações sociais de toda sorte. Mas o providente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova veio o poder, que investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio das intuições do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência, a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estrutura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola da iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. E, finalizando, curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, igual nós aqui, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto serenidade e sorriso, Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso que ele seja procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder que lhe experimenta e com potência para educar o Salvador e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos, grave isso, raríssimos, são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna.
O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém reformasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Vai com Deus, mestre. Essa é a mensagem que está no livro Jesus no Lar. E o título é Os Descobridores de Homens, mas a questão central aqui é a cólera. A primeira coisa que hoje eu e Juliana estávamos conversando, ela falou, Kelly, como as pessoas estão intolerantes. Nós estamos vivendo um momento perigoso, que você tem que tomar cuidado quando você fala, quando você é abordado, é preferível você ficar quieto, porque estão todos, como assim, prestes a explodir. E a gente vê momentos de cólera o tempo todo. Tanto é que a mensagem lá do Cristo, ela já nos alerta isso aí. Após a leitura, seguindo o roteiro, a gente lembrou, quando eu estava preparando, de duas obras interessantes, que é do livro Sexo e Destino. Tem uma passagem... O Sexo e Destino, gente, é uma coleção da série de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. São romances, eles são romances que precisam ser lidos por nós. Aí, ó. Maravilhoso. E esse livro, gente, olha só, porque ali Jesus contou uma parábola. Jesus contou uma parábola, uma história, lá na época dele. Nas mensagens, nesse livro, Sexo e Destino, a trama toda passa entre a família Torres. E nesse grupo, essa família Torres, era um trio que é o pai, o marido, Torres, esposo, a esposa, que estava doente com câncer, e tem um espírito protetor, que é o pai, um personagem, que ele é o pai da esposa do Torres. E o Torres tem uma amante. Enquanto a mãe, a esposa, está lá no leito, sofrendo, o Torres, ele saía com a amante. Até que um dia ela, num estado muito grave, o pai, o espírito, para com aquela situação e vai, cadê o Torres para cuidar da minha filha? E vai atrás, e encontra Torres num bar com a amante. E esse espírito que há 20 anos, gente, no plano espiritual, ele tinha um trabalho belíssimo, ele teve um ímpeto de cólera e avançou no Torres. E é lógico que ele, espírito, ele jogou uma carga energética, uma energia tão ruim, que o Torres caiu, se sentiu mal. Então, um espírito de luz, num trabalho significativo no plano espiritual, há 20 anos, teve um ímpeto de cólera. Então, olha bem, como é real isso. E o outro, Ação e Reação, tem uma fala muito importante nesse livro, que os espíritos nos falam como é difícil espíritos que retornam para o plano espiritual como completistas. Como é difícil, é completista por quê? É uma expressão usada na obra, que eles realmente conseguem cumprir a missão que se propuseram aqui no plano material. Difícil, mas nós estamos em processo, mas isso não é para a gente ficar desesperado. Faz parte, cada existência, nós temos que estar plantando uma semente. E eu, lógico, toda vez que eu faço um estudo, eu entro na semana para observar aquele sentimento em mim. Eu passei a semana da cólera. Gente, eu vou trazer aqui a minha experiência, porque eu não posso falar da experiência de vocês, nem do pessoal que está em casa, porque eu não sei da vivência de vocês. Então, eu só posso falar da minha vivência. Desde que eu comecei o estudo, e foi até uma ideia da Dalva, na semana passada, quem lembra, ela falou sobre o Santo Desiludido, que também é uma mensagem muito linda desse livro. E ela falou bem assim, gente, vamos fazer um exercício, nós já fizemos isso, o doutor Udai uma vez propôs aquela experiência do Benjamin Franklin, e cada semana a gente vai trabalhar um sentimento, né? Um vício, uma virtude, né?
ou trabalhar. E aí eu trabalhei essa semana, eu fui observar a cólera em mim essa semana, gente. Se eu tivesse um livro, um caderno, eu não ia dar para anotar. E parece brincadeira. Quando eu comecei a fazer o meu estudo, 2 episódios para entrar e para fechar. E sem contar o durante a semana. O primeiro foi de uma cliente, coitada. Deu um problema num pedido que eu fiz para ela, e quando ela olhou, ela ficou desesperada, ela começava a me ligar, e ela ficou transtornada. E eu, ali, eu falei, calma, eu já sei, tem solução, vamos resolver, é um problema material, eu sei que tinha solução. Mas ela, e eu também tinha os problemas dela, ela simplesmente ficou. Aquilo, gente, o sangue foi fervendo, o sangue foi fervendo, daqui a pouco eu lembrei do tema. Falei, respirei, mas, gente, passei o final de semana, eu não falei não, sabe? Eu não falei não, mas que a minha vontade era de pegar, ela falou, criatura de Deus, desafio, ok. Durante a semana, Roberta Kelly é um amor de criança, gente. Todo mundo conhece a minha Roberta Kelly, mas a Roberta Kelly, ela é um desafio, é um aprendizado para mim. A cólera com a Roberta Kelly é algo assim. E aí hoje, já foi a semana, eu estou me controlando. Ontem, ela tem um mau hábito de jogar uns papeizinhos no chão. Falei, Roberta Kelly, quando eu chego assim, Roberta Kelly, por que você jogou esse papel no chão? Mas, mãe, aí eu, gente, é assim mesmo, me explica, por favor, eu preciso entender. O lixo é ali. Você jogou o papel aqui. Por favor, Roberta. Olha, gente, então é exercício. E eu sou brava, tá, gente? Vocês podem achar que não, mas pergunta a Roberta Kelly. Quem é mamãe Kelly? Né? Que ela vai dizer exatamente. Para fechar, tirei um dente sexta-feira, um cliente de INSS quer aposentar, tá certo, é justo. Um cara que foi diplomata, tinha arrancado o dente, boca anestesiada, mandou mensagem, quero falar com você agora. Eu mandei a foto das recomendações do dentista para ele, repouso absoluto, não falar. Tinha arrancado, minha boca estava... Oh, senhor, eu não posso, mandei, escrevi, está aqui, ó, eu não tenho condições de te atender. Aí subiu a notificação. Nosso contrato está cancelado. Menino, gente, pensa na cólera. O negócio subiu assim. Eu falei, é. Gente, mas veio tudo, eu vou escrever. Falar eu não posso, não, mas escrever eu posso. Cólera. Você não vai me pegar dessa vez. E segui em frente, estou aqui. Mas eu fiz um desafio que eu não, vocês só vão saber depois, ou não vão saber, porque se eu furar, eu mandei só depois que eu esfriei minha cabeça e falei assim, olha só, eu quero conversar com você numa chamada de vídeo, segunda-feira, 11 horas. Porque eu preciso ouvir, né, a reclamação dele, né, gente? Se ele disser, é justo o que ele está falando, ou eu preciso ouvir as razões dele e estar preparada para aceitar. Porque se eu dei um vacilo, a área que eu atuo é previdenciária, condição de problema. Então, é um desafio que eu poderia ter falado, tá, encerrou o contrato, que relação entre advogado e cliente são de confiança. Vixe, acabou a confiança, gente. O que é relação de trabalho? Né? Acabou a confiança, vida que segue. Encerramos o nosso contrato aqui. Deu. Mas eu preciso ouvir. Agora, não sei como é que eu vou ser ouvir amanhã, a gente. A seguir cenas. Depois eu conto para vocês. Então, seguindo aqui o nosso roteiro, né? Aí tá, e vamos ao desenvolvimento. E aí eu coloquei essa palavrinha que eu gosto muito de sincronicidade, que é Jung. Jung, ele tem um trabalho sobre sincronicidade. Quando você busca alguma coisa, quando você tem algum objetivo, está falando de algo,
As coisas vêm, gente, vêm. O que você precisa, tá? Se você tem um desejo sincero, vem. Também, quando eu comecei a preparar, surgiu um tema, eu sou assinante da Nova Acrópole, Acrópole Play, né? É aquele canal da professora Lucilena, curso que eu foi quando eu abri, que eu entrei um curso falando sobre temperamentos. E os temperamentos que o curso fala é sobre cólera. Aí eu falei bem assim, gente, eu vou assistir esse curso. E eu assisti o curso, fiz o curso, ele é curtinho, uma professora maravilhosa. Eu falei, tá, vamos aproveitar esse material, já que a gente está falando de cólera, né? Trouxe, vocês entrarem lá para fazer esse curso, vocês vão ver que eu trouxe o material, copiei, colei, porque eu sou papagaio de pirata, entendeu? Papagaio de pirata, fica repetindo tudo que eu só repito, tá? Porque eu estudo, repito, estou trazendo as informações que eu colhi, tá? Se tiver errado, depois vocês reclamam lá com quem escreveu isso tudo, tá bom, gente? Não só comigo, não. Eu só estou repetindo. E aqui a bibliografia a gente já falou, né? A Nova Acrópole Play. Aqui, né? Essa professora, o nome dela é Patrícia Caetano. Ela é uma professora de filosofia há 20 anos da Nova Acrópole, ela é fonoaudióloga, especialista em comunicação e desenvolvimento humano. Aí é com o doutor Daí, ó. Gente, eu vou entrar aqui no mérito aqui, mas depois o doutor Daí fala para a gente um pouquinho melhor. Ele fala dos 4 temperamentos no quadrante de Hipócrates. E os 4 temperamentos são esses aí, ó, o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. O que foi Hipócrates? Porque a gente tem que saber, né? Olha só, gente, que esse cara falava, sabe quando? Hipócrates foi um médico grego da antiguidade, nascido em Cos por volta de 460, considerado pai da medicina. Ele revolucionou a prática da medicina ao rejeitar explicações mágicas e supersticiosas para as doenças e propor uma abordagem racional baseada na observação clínica e no prognóstico. Olha só, gente, 460 anos antes de Cristo. Jesus, né? Olha só, pensa nisso. Os 4 temperamentos, né, que ele fala, né, que ele fez todo o trabalho dele, é a cólera, né? Esse quadrante, a professora explicou lá esse quadrante. Então, os 4 elementos, né, o temperamento, os 4 temperamentos que ele fala, ele é a medida característica marcante em cada ser, os temperamentos. De nós não tem essa característica mais marcante, um é mais melancólico, a melancolia, um é mais sanguíneo, depois eu não vou ver todos não, tá? A gente vai ficar no colérico, fleumático, né? E ele fala que esses temperamentos são temperos que fazem parte da nossa composição física mesmo, né? E aí Hipócrates tratou os temperamentos humanos como líquidos orgânicos que podem estar em desequilíbrio, excesso ou estagnação. Para ele, cada líquido tem relação com os 3 elementos da natureza: terra, água e fogo. Aí faz esse quadrante aqui, ó. Tá vendo? O sanguíneo, o elemento da natureza, é o ar, né? Aquele que é colérico é o fogo. Não é? Começa. Olha só, gente, faz esse exercício e traz isso para você. Não pensa no outro, não, porque a gente é danado para falar assim, nossa, esse aqui é fulano, ó, esse é colérico, né? O fleumático é a água, é o elemento químico que influencia ele, é a água. E o melancólico é a terra. E aí ele faz esse quadrante, porque olha só, gente, que interessante, ó. O sanguíneo, ele é úmido e quente, né? E aí eu achei interessante que ele, aqui nesse modelo que eu peguei, ele traz as estações do ano, a primavera. E para mim, as estações do ano, elas têm uma influência muito grande no meu estado emocional, físico e emocional. Aqui, o colérico é o fogo. Então, os coléricos, eles são quentes e secos.
Ai, gente, aí, quente e seco. Os fleumáticos, eles são úmidos e frios, segundo a teoria de Hipócrates. E os melancólicos são secos e frios. Então, segundo essa teoria de Hipócrates, né, todos esses temperamentos, eles recebem influência. E é muito interessante, no curso, quando a gente vê, que aí ela pega cada um desses elementos da natureza e ela disseca mais, fala mais. Né? A gente vai falar aqui só do colérico. Eu achei muito interessante o melancólico, tá, gente? Porque isso me lembra muito a questão da depressão. Eu acho que eu já falei isso aqui, eu repito. Eu já passei por 3 episódios de depressão. Depressão, vou fazer igual a outra, não é de Deus. Depressão é um desafio. Né? Aí, quando eu vi esse melancólico, e aí a gente vê, né, e a gente se identifica, que a finalidade disso aqui, gente, essas informações é o quê? É ajudar no nosso crescimento. São informações que nos ajudam a pensar, a refletir, a nos conhecer. É essa proposta lá da Nova Acrópole, quando ela traz essa proposta, esse curso, e a gente nos conhece. E aí, gente, ela fala, você vê, olha só, que eu achei interessante, porque ele fala de líquidos. E aqui, ó, depois o doutor daí vai falar isso um pouquinho, pelo menos vai ter que falar, um pouquinho para nós aqui, disso aqui. Eu vi, doutor, você vai ter que falar depois, um pouquinho, minutinho. O sangue líquido, coração. A bilis amarelo, fígado. A bilis negra, o baço. Cada, tá vendo? Ó, o melancólico, bilis negra. O colérico, bilis amarela, fígado. O sanguíneo, coração. E o fleumático, sistema respiratório. Aí, a gente fica bem assim, nossa, gente, tem um problema respiratório que não me... Meu coração cardíaco, meu rim tá ruim, meu fígado tá assado. Será por quê, hein? Será por quê? A gente fica se perguntando. Isso tudo, toda essa teoria trazida, isso tem sentido, gente? Se a gente trouxer isso para reflexão para os dias de hoje, né? Então, cuidado, porque nós podemos estar tomando veneno para matar o outro, mas quem está morrendo somos nós. Então, vamos pensar, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que refletir sobre isso, né? E aí, sigamos e ela faz também, isso é um material que eu tirei lá dela, tá? Aqui é do colérico, e ela fala um pouquinho, a gente vai falar resumida para a gente entender como é que funciona o colérico. Ó. O colérico, ele tem desafios e defeitos de temperamento. Vamos lá, que a gente não gosta de ouvir, não, né? Orgulho, cadê meu mouse? Tá aqui. Orgulho e competitividade excessiva. Vamos deixar para cá. Impetuosos e impetuosidade e cólera são desafios, cólera como desafios. Fogo, constante movimento em reação rápida. O elemento é fogo. Fogo queima. Ele queima. Ele está ali, ele está sempre para cima. E ele queima. Não conhece-se, não conhecer-se leva à destruição. Característica destrutiva quando não controlada. Olha só, ele fala que ele deixar o outro errar para ele mostrar sua superioridade. Tristíssimo, hein? Eu falei para você, miserável, eu falei. Mas vamos ver aqui, ó, as principais características do temperamento colérico. Elemento básico do colérico é o fogo. O fogo ele é transmutador, como símbolo-chave, ele transmuta, ele muda.
Entendeu? Então, isso é positivo. Nasce para ser líder e transformador, e transforma, né? Os coléricos são disciplinadores e audaciosos. Transformação e liderança inatas. Conduzem a situações difíceis com ímpeto, identificam potencialidade e ajudam no desenvolvimento. Enquanto equilíbrio e sentimento colérico, rendição aos sentimentos traz afeto. E isso aqui é proposta para ele, né? Elemento úmido, trazer para o colérico. Cálido complementa o fogo. Segurança e confiança como virtude e desenvolvimento de sentimentos vitais. Que aí são propostas, porque quando a gente volta lá no quadrante, né, o colérico, ele tem o quente e o seco. Então, ele trazer outros elementos, trabalhar com outros elementos, para que ele possa se melhorar enquanto ser humano, superar os desafios. Porque, gente, isso dizer que o pau que nasce torto, morre torto, não. Né? Nós sabemos que isso não é assim que funciona. A personalidade quente e seca do colérico, que a gente já falou, reações primárias são secas e quentes, resposta inicial eficaz e ríspida. Então, isso aqui é um quadrante para a gente entender o comportamento do colérico. Outra coisa importante que a gente tem que pontuar, gente, eu tenho que saber do colérico, eu tenho que me conhecer qual é o meu temperamento para eu poder entender o outro. Porque o exercício tem que ser esse, né? Se eu não me conheço e a gente tem todas essas possibilidades, como é que eu vou ver, quando eu vejo, às vezes, um comportamento, eu vou entender o meu próximo? Não tem. Tem duas frases que eu, assim, repito sempre para mim e falo toda vez que eu tenho oportunidade de estar aqui. É um pensamento de um filósofo da antiguidade. A melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que você ama é você crescer enquanto ser humano. É você crescer enquanto ser humano. E conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Frase que está lá no tão... A gente sempre ouve falar no... Sócrates, lá no Delfos, né? Então, esse aqui é do melancólico. Não vou entrar no melancólico, ele é muito interessante, né? Porque eu acho que ele fala muito assim da questão de momentos que a gente volta assim da depressão, mas não vou entrar nele não, porque senão a gente vai demorar muito e eu não quero que se estenda demais, porque o Iraldo vai passar uma musiquinha legal, né, Iraldo? Um vídeo no final, quando acabar tudo, tá bom? E aí a gente aproveitar e também não ficar cansativo. Eu não coloquei na bibliografia, mas eu falei lá, né? Nós somos espíritas. A nossa base doutrinária são as obras da codificação. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Enquanto ciência, filosofia e religião, nós temos que estudar a ciência, a filosofia e religião. É tripé. Se nós nos fecharmos em um só, o que vai acontecer? Capenga. Então, eu sempre que faço os estudos, eu gosto de trazer, vou lá nas obras da codificação. Eu acho que isso é fundamental, é a base para a gente. E nada do que eu estudo, eu gosto muito das outras tradições, tá, gente? Eu estudo um pouco, vejo um pouco de... Eu gosto de filosofia, então a gente vê um pouco da tradição indiana, do islamismo, sufi, né? E quando você começa a conhecer essas outras tradições religiosas, você vê um outro lado que nós não temos. Que a gente se resume, às vezes, a informações que a gente vê na mídia. Islamismo sufi, ele é altamente espiritualista, voltado para o místico. É lindíssimo, né? O budismo, né? Nós temos, eles são todos reencarnacionistas. Tem alguns princípios, algumas teorias, algumas divergências, algumas que hoje eu entendo que, na verdade, eu pensava de uma forma que, na verdade, eu não conhecia.
Então, eu gosto muito de pesquisar outras tradições, mas, enquanto espírita, nunca encontrei nada que falasse assim, não, gente, isso aqui não tem nada a ver com espiritismo, isso não, é uma outra linguagem, é uma outra cultura, é um outro contexto histórico, mas eles, tá tudo, gente, tá tudo praticamente falando a mesma linguagem. Fala, mas fala diferente. E aí nós vamos para o Livro dos Espíritos, não, o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema, que aí eu fui pesquisar, cólera, lá no livro do Evangelho segundo o Espírito. E está lá no capítulo Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Tem 3 passagens de Mateus nesse capítulo que ele fala bem assim, sobre... É uma passagem que ele fala assim, ó, quando você fala raca, viu? Ou quando você, em relação a outra pessoa, né, é cólera. Então, o capítulo ele fala sobre isso. Tirei só alguns trechinhos, tá? E a gente vê como ele está em sintonia com aquilo que traz a mensagem inicial e também com o pensamento de Hipócrates. E os espíritos, essa primeira mensagem é de um espírito protetor, e ele diz, não, o espírito... depois a gente vê aqui. No item 9, ele diz, ó, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregar-vos a cólera, que foi o que aconteceu com o nosso amigo lá, né, candidato a santo. E que acontece com nós, todo dia. Porque a gente não quer ser contrariado. Porque quando a Roberta Kelly levanta a voz, quando o cliente fala um trem, a gente não quer ser contrariado. Orgulho. Orgulho. Desculpa, fazer o quê? Aceita que vai menos. Orgulho. Pesquisar a origem desses acessos de demência. Gente, as palavras dos espíritos são fortes. Demência. Demente. Sou demente. Demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre depareis com o orgulho ferido. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Toma veneno para matar o outro. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo a de que torna infeliz todos os que cercam. Triste, né? Além de fazer mal para mim, ainda vou tornar triste as pessoas que me cercam. Mas tem que pensar, né, gente? Não. Eu não quero voltar aqui. Eu quero melhorar, gente. Eu preciso me controlar. Vamos ver se segunda-feira eu tenho algum sucesso. Essa é uma fala do espírito Hahnemann. Hahnemann ele foi um médico alemão, fundador da homeopatia, uma prática médica alternativa baseada no princípio de que o semelhante cura o semelhante. Eu amo a homeopatia. Minha vida toda, assim, eu tratei com homeopatia, tenho meus remédios para aguentar, Roberta. Gotinhas de floral. Homeopático para não sei quem. Homeopático para isso, estressdoro, ansiodoro. Dá certo. Até hoje deu certo. Bora. Livro dos Espíritos. Procurei cólera, a palavra, pesquisei livro dos Espíritos, não achei uma cólera. Mas sabe o quê? A cólera, depois, se a gente não faz um trabalho, ela vira ódio. Da cólera ao ódio. E aí, gente, ódio, haja fígado, haja coração, haja rim, haja fígado, haja... A doença vem. E, de alguma forma, ela se manifesta no corpo, né? E aí, 2 questões, que aí ele já vai tratar do ódio. A questão 292, os espíritos, né? Kardec pergunta, alimentam ódio entre si os espíritos? Será que vocês têm crise de cólera? A gente já viu que lá, no Ação e Reação,
porque ação e reação não, né? Sexo e destino, ele teve um ímpeto de cólera, né? Mas a gente está falando assim, né? Só entre os espíritos impuros há ódio. E são eles que insuflam dos homens as inimizades e as dissensões. Espíritos impuros. Pô, nós somos impuros, gente. Nós sabemos disso. Estamos em processo, não tem problema nenhum. Estamos em processo. Mas temos que refletir sobre isso um pouco. Né? Porque, olha só, eles insuflam as inimizades. Mas você sabe quem vai conseguir insuflar inimizade em mim? Como vai conseguir? É porque ele vai encontrar recurso em mim. Espírito nenhum, gente, processo obsessivo nenhum vai se realizar se eu não estou aberta a isso. Se eu não correspondo e entro em sintonia com esse espírito. Porque o problema está em mim. Conhece a ti mesmo. A outra questão, que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles os perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Não gosto dessa coisa de castigo? Eu não gosto dessa expressão, não, tá? Mas eu acho que a gente precisa entender que existem leis naturais. Livro dos Espíritos, parte 3ª, 4ª, que trata das leis naturais. Então, existem leis que regem o universo. E nenhuma lei que não é cumprida, a gente vai responder. Então, quando fala assim, Deus castiga por isso, Deus não, porque existe uma lei. Você infringiu lei, filho. Não tem choro nem dela. Você vai ter que se ajustar de uma forma ou de outra. E sem essa de, nossa, eu vou encarnar, vou fazer assim. Não, você tem todas as oportunidades, mas uns ajustes a gente vai ter que fazer, de conta. Não tem por onde fugir. Para finalizar, nós trouxemos aqui algumas aplicações práticas desses ensinamentos para o nosso dia a dia. Né? Porque na prática, maravilha, Hipócrates falou, os espíritos nos falaram, né? Mais algumas coisas para a gente refletir, né? Que possa ficar aqui. Primeiro, cuida das emoções antes que virem palavras. Quando sentimos raiva, a tendência é descarregar em quem esteja perto. Jesus nos alerta que até um impulso já tem peso espiritual, pensamento. Eu gosto muito de quando eu estou fazendo minha oração, minhas preces de manhã, eu peço muito a Deus que meus pensamentos, sentimentos, palavras, ações e emoções possam ser pautadas nas leis justas e fraternas. Quando eu assumir o trabalho, vamos ver se eu consigo amanhã, né? Deus me abençoe, me dê força. Então, é uma preocupação que eu tenho. Eu sou como todo mundo aqui. Uma prática útil é respirar fundo, contar até 10, ou se afastar por alguns minutos antes de responder. 2, vigiar a linguagem. Palavras podem ferir tanto quanto ações. Evitar apelidos depreciativos, ironias cruéis ou insultos é uma forma de viver esse ensinamento. Substituir críticas destrutivas por observações construtivas fortalece os relacionamentos. 3, valorizar a reconciliação. Se houve desentendimento, buscar o diálogo e pedir desculpas e colocar em prática o espírito do evangelho. Isso não significa ignorar os problemas, mas resolvê-los com respeito e amor. Cultivar empatia. Antes de julgar ou rotular alguém como louco ou incapaz, tentar compreender sua história, suas dificuldades. Por isso, né, a gente ir lá estudar os filósofos, né, essa coisa toda. Para quê? Para que a gente possa conhecer a nós e conhecer o outro. Antes de julgar, esse exercício de empatia nos aproxima da atitude de Cristo. E o quinto,
transformar a raiva em oração. Quando a irritação surgir, podemos transformar esse sentimento em oração. Pedir paciência, sabedoria, mansidão. Isso muda a forma como reagimos e nos ajuda a não nos deixar a ira dominar. Em resumo, né? Viver esse sentimento hoje significa ser guardião da paz nas pequenas coisas, nas conversas, nos gestos e nas reações. É escolher diariamente não alimentar o ciclo da ofensa, mas da reconciliação. Então, fica aqui a proposta para mim, né? Estou no exercício da cólera, e cólera, eu reitero aqui de novo a fala, eu e a Ju citou um exemplo até do trabalho dela, né, de pessoas que, por impaciência, já querem acabar com o serviço, entendeu? Estão no limite. Então, muito obrigada a todos, pessoal em casa, né, pela paciência. Espero que fique uma sementezinha assim, para mim ficou. Amanhã eu vou saber demais como é que eu estou, o meu nível. Boa noite a todos, né?